Bom, agora é um homem com a cara não muito agradável fazendo um sinal de silêncio. Nós vamos entrar então nos relacionamentos abusivos. Agora a coisa aperta, né? Caracterizam-se pela utilização do abuso emocional como meio de obter poder e controle sobre o parceiro, podendo incluir agressões físicas. Todo mundo aqui já deve ter visto, sabe, já leu, já assistiu ou até vivenciou histórias de relacionamentos abusivos. O negócio é complicado. No início do relacionamento, os abusadores normalmente mostram-se corteses, bondosos e sedutores. Isso é uma característica do abusador nato, né? Aquele que realmente quer fazer o mal. Ele chega parecendo o príncipe encantado. Né? A pessoa pensa que achou o homem ou a mulher da vida dele e que agora, felizmente, eu que nunca dei sorte no amor, encontrei. E aí que começa a morar o perigo, né? Porque isso não se mantém dessa forma. Mas vira moeda de troca. A gente vai ver daqui a pouco. Quando a vítima já foi seduzida e cativada, demonstra um seu lado possessivo, controlador, calculista, insensível, impaciente e seu comportamento inesperado. Esse comportamento inesperado é que enlouquece. Porque assim, quando a pessoa lida com alguém que trata mal o tempo inteiro, talvez seja mais fácil sair dessa relação. Mas a pessoa trata bem, muito bem, de repente ela trata mal, de repente ela pede desculpa e promete melhorar, de repente ela vai e faz outra coisa, e de repente ela perde a paciência, e de repente ela pede desculpa de novo, e a pessoa fica completamente perdida, porque não tem um parâmetro, né? Ela muitas vezes não percebe que é um relacionamento abusivo. Bom, agora uma tabelinha que vai ser grande, mas vale a pena. Os sinais de um relacionamento abusivo, isso como vai ficar gravado, gente, depois é bom, quem quiser consulta aí. Então vai ter um comportamento do lado esquerdo do abusador e um comportamento da vítima mais ou menos similar ao que está acontecendo ali. Então no começo sufoca o outro com provas de amor, o que a gente chama de love bomb, né? Bombing, é uma bomba de amor. É gentil e sedutor, e a vítima pensa que achou a pessoa perfeita que preencherá tudo que lhe falta. É o objeto ganhando um sujeito, né? Ocupa o polo superior na relação, sujeito, e aceita a posição de inferioridade, objeto. O abusador. Querer que o outro mude em rotinas, o cabelo, o tipo de roupa, o lugar que frequenta, o tipo de amizade. E o outro pensa que é para o bem dela, né? O bem dele. Ou concordar com a vítima. Então, é chato, é esquisito, nossa, mas ele me ama, né? Como ele me protege, ele quer só o meu bem, e por aí vai. Demonstra impulsividade e baixa resistência à frustração, o abusador, e a vítima pensa que isso é uma característica normal. Constrói o abuso gradativamente como tece uma teia. Isso também é outra coisa muito importante, porque o abuso começa devagarzinho. Quem é abusador, entre aspas, profissional, né, o cara que quer viver mesmo nessa relação do mal com a outra, sugando e rebaixando o outro, ele começa devagarzinho. É cada dia um passinho, e vai e volta, e vai e volta. E quando a pessoa percebe, ela está totalmente enredada nessa teia. A pessoa vai aceitando, se acostumando, né, achando que é assim mesmo, né, e se enredando e achando a relação normal. O abusador tem ciúme excessivo e superprotege. A vítima entende isso como uma prova de amor.
Ele disfarça insultos em brincadeiras e piadas. E ela, sendo insultada e humilhada, pode começar a imaginar que ela merece ser tratada dessa forma, né? Que ela não merece algo melhor, que ela não merece amor, carinho, cuidado, igualdade. Ele eleva a voz e libera a frustração nos objetos, às vezes soca a parede, soca uma coisa, né? Para não socá-la. Ela assusta-se com o ato, mas pode se acostumar, pensando que é assim mesmo, que bom, né? É só o nervosismo dele, vai passar e passa, né? Ele justifica seu desequilíbrio pelo uso de substâncias ou estresse. Então eu estou assim porque eu bebi, eu estou assim porque eu usei a droga, eu estou assim porque eu estou muito estressado no meu trabalho. E ela acredita nessa justificativa. Vocês acharam que acabou? Olha aí a quantidade. Ele ameaça deixar a pessoa em algum momento da relação. E a pessoa imagina que ela não vai conseguir mais ninguém. Então ela tenta reter, ela tenta pedir perdão, ela tenta segurar. Ele pode flertar com outras pessoas e ter casos conjugais. Ela magoa, mas pode culpar-se, normalmente porque ele faz esse jogo da culpa, né? Eu estou ficando com outra pessoa porque você não me satisfaz, né? Eu fiquei porque você me irritou e por aí vai. Chantageia, humilha, desmerece, zomba e despreza. Eu saltei o de cima. E quando ele faz isso, a pessoa cede, mas vai se tornando cada vez mais insegura e mais frágil. E antes ele isolava a vítima de amigos e familiares. É outra coisa também importantíssima. Esse amor exclusivo, né? Que não pode ter amigos, que não pode ter familiar, a pessoa cede. Eu conheci uma pessoa que ficou o quê? Uns 15 anos sem encontrar ninguém da família, sem permitir que a família visitasse, sem sair de casa, dentro de um relacionamento abusivo. A família sabia que era abusivo, mas a esposa, né, não permitia, não queria enfrentar e foi até morrer assim. Cadê? Tenta manter a máscara social, mas às vezes não consegue. Então, em público, às vezes demonstra, né? Com olhares, com falas ríspidas, e as pessoas, quem estiver perto, começa a perceber. E às vezes avisa para a vítima, mas a vítima não, né? Cadê? Quando pressionada pelos outros, pode mentir e minimizar o que está acontecendo. Então, fulano, o que é isso no seu pescoço? Ah, foi isso aqui. Não, olha o seu braço, essa marca. Ah, não, eu caí, o fulano me segurou e por aí vai. Né? Como é que está a sua relação? Está muito boa, pai, está ótimo. Não divide as tarefas de forma justa, né? Isso aí num casamento é aquele que chega e quer saber dele, não vai dividir, não vai lavar louça, não vai cuidar das crianças, não vai fazer nada. Oscila entre gestos gentis e momentos de violência. É o que eu falei, aí a vítima entra em parafuso porque ela perde completamente a referência. Antigamente tinha um desenho que chamava O Lobo Mais ou Menos Mal. Então esse abusador é o lobo mais ou menos mal, né? Ele faz coisas boas e faz coisas ruins, faz coisas boas e faz coisas ruins. Eu caço o lobo, eu me afasto do lobo, eu durmo com o lobo, né? Conta histórias tristes o abusador que justificariam seu comportamento. Aí ele vai contar que teve uma infância difícil, que teve traumas, que teve um monte de coisa. A vítima aceita, tem pena dele e imagina-se capaz de salvá-lo com seu amor. Gente, esse é um comportamento terrível. Vocês já viram aquelas mulheres, né? Nos Estados Unidos acontece mais, que se correspondem com presidiários e que esperam ele sair ou se casam mesmo dentro da prisão.
Muitas pessoas que se relacionam com pessoas com problemas com bebida, com drogas, achando que o amor vai salvar a pessoa, vai colocar no caminho, né? Então essa ideia de ser capaz de salvar com amor é uma ideia assim egóica muito grande, né? E que justifica achar relacionamentos muito ruins. Mas é mais ou menos assim, é como se ninguém vai me querer. Então eu vou procurar ali no meio do lixo, quem sabe aquilo ali que ninguém quis, aí não vai me deixar. Bom, aí você leva para casa uma coisa estragada, né? O abusador manipula, distorce ou omite fatos. É um fenômeno que a gente chama de gaslight, porque aí isso também é outra doideira. Ele começa a fazer confusão com a pessoa, né? Quem era aquela pessoa com quem você estava conversando? Não estava conversando com ninguém. Não, eu vi. Não, você não viu, não tinha ninguém aqui, né? Eu vi o sinal de não sei o que na sua camisa, né? Uma marca de batom. Não tinha marca de batom, não, né? Ele já sumiu com a marca. E por aí vai. A pessoa começa a duvidar dela mesma. Olha, você está ficando doida, né? Não tem isso não. E a pessoa começa a duvidar da própria sanidade mesmo. Não é? Começa assim com coisas bobas às vezes, né? Por que você deixou a comida fora da geladeira? A vítima pergunta. Não fui eu não. Foi você que deixou. Não, eu não. Foi, eu vi. Tenho certeza, eu te vi colocando fora da geladeira e você não guardou. Então começa a criar essa tortura mental e a pessoa fica completamente sem referência mesmo, mental. Ela pensa que ela está enlouquecendo. Ele culpabiliza a vítima por tudo, a vítima aceita a culpa e sempre pede desculpas. Mas danifica ou apodera-se de pertence dos outros, eu vou andar mais rapidinho aqui agora, e ela passa a acreditar que tem pouco valor, porque ele destrói as coisas dela, pega e ela também não vai brigar por isso. Exige sexo com ameaças ou chantagens emocionais e ela cede por medo de perdê-lo. Ameaça agredir ou agride a vítima, ameaça agredir seus amigos ou familiares ou até matar-se. A vítima sente medo, sente-se imobilizada, não denuncia e muitas vezes, quando denuncia a agressão, se arrepende e tira a queixa, porque ele promete que vai mudar. Não é? Aí, ó, após a violência, pede perdão e promete mudar. Ela ilude-se com o falso arrependimento e com as promessas de mudança do abusador. Ele manipula a vítima, reafirmando o seu valor, o valor do abusador, quanto que ele ama, quanto que ele é importante para ela, que ninguém mais vai dar o que ele dá para ela, ninguém mais aguentaria ela, né? Ninguém mais ia querer porque ela é feia, porque ela é burra, porque ela não sei o que lá. E ele reafirma o seu valor e o seu amor, o qual a vítima não reconhece e não merece. Então, apesar de tudo, é ela que ainda fica devendo, né? E ela pensa-se afortunada, porque achou mesmo um homem que a ama, apesar de todos os defeitos dela, e ingrata por não estar entendendo isso e aceitando esse amor. Olha que loucura. E ele mantém a relação enquanto quiser, enquanto for cômodo, enquanto não achar uma vítima melhor. E ela pode chegar a desejar até que o outro vá embora, mas a coragem para terminar o relacionamento é muito difícil. Eu atendo várias pessoas em relacionamentos abusivos, já atendi muito na minha vida, e essa coragem de colocar um fim
Fica sempre aquele medo, e será que eu errei? Será que eu não devia dar mais uma chance? E se realmente for o amor da minha vida? É o objeto. Alguma pergunta, Renan? Gente, alguma pergunta? Aguinha. Isso é um fundo branco, azulado, uma pessoa encostada numa parede, com as mãos na cabeça, as pernas dobradas. A vítima de um relacionamento abusivo sente-se sozinha, com medo, sem forças e mergulhada em intenso sofrimento. Vocês lembram daquele slide da dança? Só existe abusador porque existe vítima. Enquanto a vítima continuar no relacionamento, enquanto ela não tiver coragem de dizer não e aprender a arcar com as consequências do não, o abusador continua. É fácil dizer não numa situação dessa? Não, não é fácil. Não. E quanto mais o tempo vai passando, mais vai ficando difícil. Mas ela não tem escolha, né? Embora, como eu falei, ela torça às vezes para que o outro vá embora. Mas você ficar completamente na mão do outro é muito complicado, né? Porque pode ser que ele não vá mesmo. Ou pode ser que não dê tempo. Esse é um rosto de um homem bonito, mas com a cara ruim. Bom, nos relacionamentos abusivos existem alguns transtornos de personalidade que muitas vezes são associados. Não é regra, não tem que ter, tá? Mas muitas vezes acontece. Então, primeiro é a personalidade antissocial, né? A gente destaca aí a psicopatia. O psicopata vai ter os relacionamentos sem sentimento, né? Geralmente os relacionamentos do psicopata são mais superficiais, não é muito comum um relacionamento mais duradouro, mas às vezes eles mantêm tipo uma família de fachada, né? E às vezes dentro dessa família ele não é nem abusador, é um marido exemplar, né? Uma esposa exemplar que é a fachada mesmo para encobrir. Porque ele consegue manipular, como ele não sente e é muito inteligente, ele consegue criar lá uma personalidade e fingir. Né? Então, dentro dos relacionamentos abusivos, o psicopata mesmo não é muito comum. Agora, a personalidade impulsiva é muito, né? É o agressivo, é o impulsivo, que não tem controle, que exige demais do outro. E na personalidade impulsiva, várias vezes a vítima, e às vezes até o abusador também, tem transtorno de personalidade borderline, né? Que é uma personalidade limítrofe, que vai se caracterizar, além de ser impulsiva, por uma autodestruição, pela necessidade de ter alguém, por não aceitar o abandono, não aceitar o término. Então, muitas vítimas têm transtorno borderline. Só que como o borderline é meio explosivo demais, às vezes, assim, se pega um narcisista com borderline, é fogo e gasolina, né? A relação possivelmente não dura muito tempo. Mas eu conheço pessoas que são borderlines, que têm companheiros impulsivos também, e é briga de tapa, de soco, de faca, de polícia. A relação é muito assim. Tentativa de suicídio, tentativa de assassinato. A personalidade narcísica, né, que é do narcisista, que a gente vê muito falar hoje em dia, que é essa pessoa que olha para ela e é ela mesmo, né?
Então ela quer que o outro funcione em função dele e vai querer dominar e manter isso, né, sob controle total, sempre com ele o sujeito. E a personalidade dependente, que é muito da vítima. É aquela personalidade que precisa do outro como referência, né? Eu não consigo, eu tenho um buraco dentro de mim que o outro vai preencher. Então vira aquele grude, né? E quer saber onde está, e liga o tempo inteiro, e quer retorno, e quer presença. E que mesmo a agressão física, quando sofre, pode ser melhor do que a situação de desprezo, né? De não estou nem aí para você. E o abusador muitas vezes usa isso, né? O choque do silêncio, a tortura do silêncio. Para uma pessoa de personalidade dependente, isso acaba com ela. Bom, agora por que a vítima continua no relacionamento abusivo? Primeiro, pela baixa autoestima, por não gostar de si mesmo, por não ser o grande amor da sua vida, por achar que precisa de migalha, porque o que ela tem para si é pouco, pela perda das suas referências, como eu falei, né, com esse enlouquecimento aí da situação, às vezes por não perceber o abuso. Outras pessoas percebem, outras pessoas falam, mas a pessoa não consegue entender que depois de não sei quantos anos ela estava vivendo um relacionamento abusivo. Pelo amor obsessivo, é que assim, tem que continuar comigo, eu não posso deixar, eu não posso ficar sozinha. Esse relacionamento tem que dar certo. Então eu vou controlar ele também. Aí já vira aquela coisa misturada, né? É a necessidade urgente de ser amada, seja lá por quem for. Caiu na rede é peixe, então é aquele ali que vai ter que me amar. E eu vou ter que me virar para que ele me ame. Medo. Medo é de tudo. É medo do comportamento da pessoa, medo de que a família saiba, medo de que os filhos sofram, medo de que não dê conta de viver sozinha, medo de separar e ele perseguir depois. Medo talvez seja a coisa mais forte nesse relacionamento aí que mantém. O isolamento, porque aí, como eu falei, se isola da família, dos amigos, de todo mundo. Acreditar no milagre. Não, mas se Deus quiser isso vai mudar. Né? Eu tenho fé de que ele vai aceitar Jesus, que ele vai cair em si, que ele vai entender o tanto que eu amo, que ele vai buscar ajuda. Pensar que essa é a sua missão, né? Não, ele é sozinho, eu não posso deixá-lo. Se eu deixá-lo, eu sei que ele se mata, que ele vai se perder. Então, espírita tem muito isso, né, gente? A gente pensa que veio, juntou e que é só Deus que separa, porque não pode separar, porque é a minha missão. A sua grande missão é cuidar de você, é ser feliz. Como eu falei, amar ao próximo como a si mesmo. Virar capacho não é missão de ninguém. Ainda, né? Por religião, é o que eu falei agora, e mais a coisa de que é pecado, não pode separar, né? A religião fala que a gente tem que aceitar o outro, tem que ser bom, tem que corrigir nossos defeitos, tem que ser santo. E aí, a religião que me obriga ou que me dá um suporte, me empurrando para continuar numa relação na qual eu inclusive corro o risco de morrer, tem alguma coisa errada. Né? Pelos filhos, isso acontece demais. Né? Mas eu não posso largar meus filhos, nós não temos onde morar, nós não temos não sei o que, eu tenho que tolerar por eles, até os meninos crescerem, e por aí vai.
pela dependência financeira e patrimonial. Né? Quando o abusador começa a controlar a vida financeira da vítima, né? Exigir às vezes que ela pare de trabalhar para ficar em casa, ele vai criando, né? Quando já não tem, esse trunfo de controlar o patrimônio e o dinheiro. Eu vou contar um caso para vocês, que aconteceu comigo quando eu era voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, isso há mais de 30 anos. Mais de 40 anos. Uma pessoa me ligou e começou a reclamar do marido. Porque meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido é isso, meu marido... assim, mais de 20 minutos só reclamando do marido. Ela terminou de falar, eu perguntei: fulana, você já me falou isso tudo aí do seu marido, realmente deve ser muito difícil, mas por que você não separa dele? Aí a mulher levou um susto e falou assim: não, mas eu vou perder a nossa casa de Angra, eu vou perder os carros, eu vou perder nosso sítio? Eu não. Eu falei: bom, então eu vou te falar uma coisa muito feia de falar, que eu não podia ter falado na época, né? Mas impulsivo. Eu falei: então você vai me desculpar, mas você está vivendo uma prostituição de um homem só. Né? Se a única coisa que te mantém no relacionamento é o dinheiro e as posses, então não é amor. Né? Então você precisa parar de reclamar do marido, porque você pode sair se quiser. Mas se não quiser sair, é ele, né? É o que tem. Às vezes ela continua no relacionamento abusivo para não decepcionar as pessoas. Não posso dar esse desgosto para meus pais. Eu já ouvi muito isso. Por pensar ainda que ama e que é amada apesar de tudo. Por depressão. Né? Às vezes a pessoa está completamente sem forças ali, com a energia totalmente sugada. E por não ser o sujeito da própria vida. Essa imagem é um cachorrinho amarrado com um fio. É o que eu falei de sujeito e objeto. E muitas vezes nesse relacionamento a pessoa sente necessidade de ter um dono. É como se não tivesse dono, a vida não tivesse sentido. Né? Ela não tem coragem de viver por conta própria. Ela precisa dessa referência. Às vezes vem de casa, né? Às vezes vem da família, do pai, que às vezes era também abusador. E a pessoa pensa que ela precisa de um dono. Ela compara, né? Eu tenho pacientes que ficam vendo nas redes sociais, todo mundo tem alguém, só eu que não tenho. Né? Mentira, né? Primeiro, nas redes sociais a maioria posta mesmo, né? Segundo, às vezes tem uma porcaria dentro de casa, mas faz uma maquiagem bonita e posta os melhores momentos. Né? Eu já ouvi muito isso, né? Todo mundo tem alguém, só eu que não tenho. Então, quando chega alguém, eu preciso ser esse cachorrinho para fazer as vontades desse alguém. Bom, agora como é que a gente faz para sair da relação abusiva? Pedindo ajuda, primeiro para pessoas próximas e confiáveis. Né? Comentando com a amiga, comentando com um familiar, comentando com alguém que você possa confiar. Buscando assistência psicológica, psiquiátrica e grupos de apoio. Tem muitos grupos de apoio que apoiam pessoas em situação de abuso. É interessante porque quando a gente fala abuso, vem muito o abuso infantil, né? O abuso sexual. Então, para pesquisa, a gente pesquisa por agressor, em vez de abusador, fica mais fácil achar.
procurar uma assistência jurídica, informar-se mesmo do que é direito, do que é dever, porque às vezes a pessoa começa a contar coisas que você vai sair, você vai perder tudo, você não tem direito a nada, né? Então é importante entender isso, que tipo de medida protetiva a pessoa pode ter, né? Ter esse entendimento. Denunciar as agressões, mas com esse suporte jurídico fica mais fácil, porque você não vai ficar ali refém da situação, né? Você já vai fazer a denúncia fundamentada e com o que precisa. Autoconhecer-se, porque se a pessoa não se autoconhecer, não entender os buracos que ela tem, ela vai tender a repetir esses relacionamentos, sai de um e entra em outro. E desenvolver o autoamor, que vai ser a cura verdadeira para esses buracos. Uma estátua da justiça, falando da Lei 11.340, 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? Que é importante a gente conhecer. Ela contempla 5 formas de agressão contra as mulheres: violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. Então é importante entender isso. Não é só violência física, tá? A pessoa pode ser enquadrada em qualquer um desses tipos de violência. Ela estabelece medidas de proteção para a vítima, afastando o agressor do lar. Permite punições severas para os agressores das mulheres. E determina a prisão do agressor caso ele ameace a integridade física da mulher. Ô, gente, nós vamos começar a falar agora de obsessão, mas eu vou só começar. Eu vou encerrar a palestra por aqui hoje e nós vamos continuar no outro dia, tá? Porque já está quase 8h30. Já dando um comecinho aqui da obsessão, a obsessão espiritual é um fenômeno na qual um espírito exerce uma influência persistente e negativa sobre o indivíduo. Bom, nós todos somos espíritos. Então a obsessão não acontece só, né, e a gente vai ver na próxima vez, de desencarnado para encarnado. A obsessão pode acontecer de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, né? Então, quando eu influencio negativamente uma pessoa, persistentemente, porque é preciso que seja persistentemente, né? Obstinadamente, ali, eu estabeleço um processo de obsessão. E pode também acontecer a auto-obsessão. Autoobsessão é a ideia fixa de que eu sou infeliz, eu sou infeliz, eu sou infeliz, ou eu estou infeliz, eu estou infeliz. Sabe aquela história do compre batom, compre batom, compre batom? É hipnótico. A pessoa começa a repetir para ela mesma um determinado estado, um determinado sentimento, e ela vai se envolvendo hipnoticamente com o próprio pensamento dela. E, já também dando um spoiler da próxima vez, a obsessão sempre é uma via de mão dupla. Nunca tem uma obsessão de um lado só. Obsessão é sintonia. Não é? É como um... Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Achei. Imagina um celular. O celular ligado, com carga, com plano de dados ou com Wi-Fi funcionando, ele vai receber energias do universo inteiro, né? Do mundo inteiro aqui. Então eu capto sites de qualquer lugar do mundo, eu entro em aplicativos que eu baixei de qualquer lugar. Para que isso funcione, o celular tem uma antenazinha aqui que capta os sinais. Mas os sinais estão aqui em volta da gente. Eles estão nos envolvendo.
Então a gente está imerso num mundo de sinais, né? Sinais eletromagnéticos, de pensamentos das pessoas, de pensamentos dos desencarnados. O tempo inteiro a gente recebe influência. Mas com quem que eu vou conectar? É ali onde eu clicar no meu celular. Então é quando eu estabeleço a sintonia, eu capto aquelas energias que estão sendo direcionadas. Então um obsessor jamais vai conseguir atuar sobre mim se eu não estiver vibrando naquela faixa dele. Se eu não tiver um tipo de ligação afetiva, um tipo de culpa, um tipo de vício, um tipo de interesse comum, né? Isso vale para a relação afetiva da mesma forma. Né? No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a obsessão nos relacionamentos afetivos, e vamos trabalhar com algumas músicas também que vão retratar essas situações. Quer falar, Ana? Vou pedir a vocês que sigam, né? Sigam a Ameng, porque a parte 2 vai ser veiculada. Não vai ser semana que vem, mas vai ser bem breve, tá? E a gente continua. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar. Agradecer a Deus a oportunidade. Pedir pelos espíritos envolvidos nessas situações, os que agridem porque estão perdidos, os que são agredidos e se sentem emaranhados, buscando ajuda. Que nesse instante cada coração possa ser tocado, a fagulha divina que existe dentro de nós possa ser despertada, e que esses grilhões que nos aprisionam possam ser afrouxados, se não destruídos. Que as nossas relações sejam relações de amor, de paz, de respeito. E que, se não for possível, a gente encontre caminhos saudáveis de cuidar da gente e de cuidar do outro. Que assim seja. Obrigado, gente.